Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Daniel Labres, sou médico ortopedista, cirurgião de coluna, tá? E hoje a gente vai dar uma ênfase, vai dar um foco maior na grande estrela das patologias da coluna, que é a hérnia de disco. Então hoje eu gostaria de mostrar para vocês um pouco do nosso dia a dia, do que é uma hérnia de disco, explicar um pouco do mecanismo formador dessa hérnia e as opções modernas e atuais de tratamentos que nós temos. Então, pessoal, para a gente entender um pouco da nossa coluna, do nosso dia a dia, vou explicar para vocês um pouco de como é o funcionamento e como é a anatomia da coluna. A coluna ela é uma estrutura rígida e extremamente maleável ao mesmo tempo. E isso só é possível pela sua característica anatômica. Nós somos feitos por uma parte óssea, que é a vértebra, o corpo vertebral, e uma parte articulada, uma parte móvel, que é o disco, tá? O disco nada mais é do que um amortecedor, uma almofada que separa um elemento fixo, que é a vértebra, uma da outra. Ao total nós temos em média 32 discos, tá? E a maioria dos discos que sofrem com a ação do tempo ou problemas de constituição genética, de hereditariedade, são os discos da coluna cervical e a maioria das vezes os discos da coluna lombar, que é o que a gente está mostrando aqui hoje. Por que isso acontece? Na coluna cervical isso acontece porque nós temos uma mobilidade excessiva desse segmento, é um segmento bastante móvel, e na coluna lombar porque é a região que suporta a maior parte da carga do nosso corpo, é o final da nossa coluna. Então nós somos constituídos por então aqui a gente vê o corpo vertebral, que é a parte óssea fixa da coluna. Essa estrutura cartilaginosa é o disco da coluna que separa um osso do outro, tá? Aqui atrás nós temos um canal, é um canal ósseo, onde desce o nervo ciático. E esse nervo ciático lança ramos. Perna esquerda, lado esquerdo, perna esquerda, lado direito, perna direita, tá? Para exemplificar melhor, tá? Essa é uma estrutura de um paciente real, ela é feita nessa proporção, onde a gente consegue ver o osso, que é a vértebra, separado um do outro pelo disco, a estrutura que separa um osso do outro, a cartilagem que separa, o osso, outro, disco, e o disco rompido, tá? Aqui é a hérnia de disco, tá? Nessa topografia, que a gente dá o nome de canal medular, é onde passa a medula. E chega aqui, a medula está comprimida, estenosada, fechada pela hérnia de disco, tá? O que a gente faz, através de um sistema vídeo assistido, de uma ótica, a gente entra pelo osso e tem acesso a essa hérnia, tá? A gente entra por aqui, consegue ter acesso para retirar essa hérnia. Esse é o mecanismo que é feito. É um sistema irrigado, tá? É um sistema que tem um sistema de irrigação acoplado e que eu consigo vir aqui e ressecar, retirar essa hérnia. E se atentar é que, classicamente, a hérnia de disco ela tem 4 fatores causais mais comuns. O primeiro fator causal ou etiológico mais associado à hérnia de disco é hereditariedade. Quando a família, vários membros da família têm hérnia de disco ou desgaste na coluna, esse paciente, esse membro da família tem uma chance maior. Os outros fatores associados são sedentarismo, obesidade, fumo. Então, sempre que o paciente nos procura com hérnia de disco, a gente deixa isso bem claro para ele, a necessidade da gente abordar esses 3 tópicos: sedentarismo, obesidade, fumo. Esse é o primórdio, é a base do tratamento de uma hérnia de disco. É o combate ao sedentarismo, à obesidade e ao tabagismo. A partir dessas medidas não cirúrgicas que o paciente compreende e ajuda no tratamento, ele costuma ter uma resposta boa. E agora nós vamos falar dos pacientes
que não têm uma boa resposta, os pacientes que não evoluem bem com o tratamento conservador. O tratamento conservador de hérnia, ele é estruturado, ele é embasado no uso de analgésicos, no uso de anti-inflamatórios, fisioterapia, acupuntura. Em um primeiro momento, o paciente precisa de um repouso articular, então, num primeiro momento, a gente precisa limitar um pouco as atividades diárias. E quando a gente lança mão de todos esses recursos e o paciente não tem melhora do quadro álgico, ou o paciente que está se comportando, está evoluindo com um déficit de força muito importante nos membros, aí vem a indicação do tratamento cirúrgico da hérnia de disco. E aí que é o ponto que eu quero chamar mais a atenção de todos, porque o tratamento cirúrgico da hérnia de disco evoluiu muito. Nos últimos 10 anos nós tivemos um salto de qualidade nesse tratamento cirúrgico, um desenvolvimento tecnológico fantástico. Antigamente o paciente sofria longos períodos de internação, cirurgias com cortes grandes, sangramento, uso de drenos, longas hospitalizações. Hoje em dia não. Hoje em dia eu quero mostrar para vocês que essa cirurgia é realizada com anestesia local. Ela é realizada com anestesia local, uma sedação leve. O paciente tem consciência do que está acontecendo, tem a consciência, comunica com a gente durante o procedimento cirúrgico, mas não tem dor, tá? É um procedimento realizado sem dor. Geralmente o paciente interna pela manhã, o procedimento é realizado, no final da tarde ele já se encontra em casa, ele recebe alta com medicação para dor muito pequena, analgésicos simples. Então, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês um caso nosso, um caso raro, tá? É uma hérnia que foi um pouco mais alta, uma hérnia no nível L2, L3, que nós lançamos mão da tecnologia quando são casos um pouco diferentes, para a gente poder estudar previamente a hérnia do paciente. Nesse caso, a gente mostra, tá, que o canal medular passa aqui atrás, tá? E esse exemplo ficou muito bom, porque eu consigo mostrar que o disco, que é essa estrutura bicôncavo, essa almofada que separa um osso do outro, rompeu e ele entrou inteiramente dentro do canal medular. Imagina só, a gente tem uma estrutura mais ou menos do tamanho de uma azeitona dentro de um canal estreito onde passa o nervo, tá? Então a cirurgia para retirada da hérnia de disco constitui-se, seja ela aberta ou fechada, na retirada não do disco, mas do fragmento de hérnia, do pedaço do disco que rompeu e entrou dentro do canal medular, tá? Então o que a gente faz é retirar esse fragmento, porque o nervo corre aqui dentro. E o que mudou é como a gente faz isso. Hoje em dia a gente lança a mão de um instrumental extremamente moderno e complexo. É um instrumental que a gente classifica ele como instrumental vídeo assistido. É um instrumental que é ligado a um conjunto de ópticas e sistemas de vídeo que ampliam a imagem até 40 vezes. E com essa câmera aqui, tá? Isso aqui é uma ótica de endoscopia, tá? A gente entra através da coluna na região posterior, nós temos um espaço ósseo chamado espaço interlaminar. Esse elemento posterior aqui é chamado de lâmina. E o que a gente faz? A gente entra entre uma lâmina e outra com um instrumental de vídeo, tá? A gente afasta o nervo, visualiza essa hérnia e através de pinças específicas a gente consegue vir aqui, tá? E retirar todo esse fragmento de hérnia sem ter que alterar a estrutura óssea da coluna. Porque o que acontecia antigamente era que para a gente ter o acesso a essa hérnia de disco, o médico tinha que retirar toda essa estrutura óssea posterior chamada de lâmina. A cirurgia antigamente era denominada laminectomia. Hoje não, a gente consegue preservar essa estrutura óssea, retira-se toda a hérnia sem a necessidade de retirar a lâmina. Como não retiramos a lâmina, não tem a necessidade, não se faz mandatório o uso dos parafusos, que
tanto amedronta a população, que todo mundo questiona, tem medo, tem dúvidas sobre os parafusos que são colocados. Os parafusos a gente usava muito em cirurgias abertas, em que há necessidade da retirada dessa lâmina. Por endoscopia, não. É um furo, um acesso cirúrgico de 0,7 a 0,8 milímetros, tá? Menos que 1 centímetro. É feito sob anestesia local, sedação leve, retira-se a hérnia alta no mesmo dia. Então, pessoal, uma coisa bastante comum, uma dúvida muito comum é: tá, doutor, operei de hérnia de disco. E agora? O que eu posso, o que eu não posso? Como é o pós-operatório de uma endoscopia de coluna? Então, assim, gente, o pós-operatório de uma endoscopia de coluna costuma ser um pós-operatório bem tranquilo, tá? O paciente sente o alívio imediato da dor. Dependendo do tempo de compressão do nervo, o paciente pode ficar com uma dormência residual por alguns dias na perna, tá? Que a gente chama esse sintoma de parestesia, mas geralmente dentro de 2, 3 semanas esse sintoma acaba, tá? E o que a gente faz? A gente deixa o paciente com a mobilidade para exercícios físicos um pouco reduzida nos primeiros 15 dias, mas depois de 15 dias é orientado, é de bom tom que esse paciente volte à sua vida, que ele volte a praticar atividades físicas de leve a moderada intensidade, que ele faça pelo menos 10 sessões de fisioterapia. Por que da fisioterapia? Para a gente conseguir fazer um recrutamento muscular, um estímulo dessa fibra muscular que geralmente estava em repouso, que estava adormecida pelo próprio fato que a hérnia de disco causa dor e imobiliza o paciente. Então, geralmente a gente faz 10 sessões de fisioterapia, tá? No pós-operatório, e depois dessas 10 sessões o paciente está apto a voltar para o seu pilates, para a sua academia, para a sua natação, e após 30 dias de cirurgia evoluir com a sua rotina normal, com retorno total ao trabalho, à atividade física, inclusive atividade física de intensidade alta. Então, pessoal, hoje em dia a gente lança mão, em alguns casos, tá? Isso não se faz necessário para todos os pacientes, da impressão 3D do próprio paciente. Esse protótipo ele é conseguido através de imagens de ressonância magnética e tomografia. O software faz a montagem dessas imagens e imprime 3D a doença em tamanho e localização real do paciente. Nesse caso é um caso bem interessante, porque é uma hérnia muito volumosa, tá? A gente consegue ver aqui o disco do paciente, ele rompeu e entrou dentro do canal onde passa o nervo, tá? Então esse é um caso real de um paciente operado por nós, tá? E que a gente conseguiu, com muita maestria, com muita delicadeza, entrar no espaço interlaminar e ressecar, retirar todo esse fragmento herniário, tá? O paciente recebeu alta no mesmo dia, sem dor, com uso de analgésico simples por 3 dias no pós-operatório, tá? Então essa é uma tecnologia disponível para nós hoje, tá? Que ajuda em casos mais complexos, em casos que nós temos algum grau de deformidade óssea. A gente vê nesse paciente aqui, essas pontas que vão crescendo são os famosos bicos de papagaio, tá? A gente dá o nome científico de osteófito anterior, é o bico de papagaio, e em alguns casos a gente estuda essa anatomia 3D antes do procedimento cirúrgico para conferir maior segurança, tá? Para a gente ter maior detalhamento, a gente consegue medir esses diâmetros para eu ter certeza se eu consigo entrar como eu planejei ou se eu vou precisar de alguma abordagem a mais ou algum outro procedimento adicional para abordar e retirar essa hérnia com segurança. Então, pessoal, espero que possa ter ajudado, possa ter
tirado algumas dúvidas, alguns traumas, tá? Que existem, algumas falácias que existem. Gostaria de falar para vocês que hoje em dia a cirurgia de hérnia de disco é um procedimento extremamente seguro e eficaz, tá? Produz um alívio, uma resposta na dor muito boa e que nós estamos preparados para atendê-los da melhor forma possível, tá? A clínica se encontra aberta, seja para a gente conversar, tirar uma dúvida, instituir um tratamento, seja ele cirúrgico, não cirúrgico. Nós temos uma equipe muito integrada e completa de avaliação, tanto pré-operatório como pós-operatório, com fisioterapia, com acupuntura, seja em casos cirúrgicos ou não cirúrgicos. Então sintam-se à vontade, estamos aqui para melhor atendê-los, que a gente puder ajudar, estamos em casa.